Aleluia, glória a Deus. Será que você pode celebrar o Senhor, aquele que vive e reina? Aleluia, glória a Deus. Curva sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor Deus, te damos a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade, o poder, a força, tudo é teu, Senhor. Tu és o primeiro e o único em nossas vidas. Tu estás entronizado aqui, Senhor Deus. E assim fica, Senhor, nas nossas vidas. Nós, esta noite, queremos nos despedir de nós mesmos, Senhor, para que Tu sonde o nosso coração, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, para que ela possa germinar e dar frutos, Senhor, ao nos encontrar, Deus. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. A Tua voz prevalece, Senhor, agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém? A paz do Senhor, boa noite. Está todo mundo bem? Todo mundo em saúde? Maravilha, glória a Deus, aleluia. Vamos ler um texto na Bíblia que está em Êxodo, capítulo 3, os versos 7 e 8. Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8. A Bíblia vai dizer assim: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo, aleluia, da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Deus Todo-Poderoso ouviu o clamor do seu povo, ouviu a dor do seu povo, e Ele desceu para livrá-lo. Aleluia, Jesus um dia desceu para nos livrar do cativeiro que nós estávamos, para transportar para o reino da sua luz. Aleluia, que maravilha! Como pode um Deus tão poderoso assim se importar conosco, tão pequeninos, e descer? Que tremenda palavra de Deus, irmãos. Aleluia. O cenário do texto que nós acabamos de ler era de que o povo hebreu estava há 430 anos escravo no Egito. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 1 de Êxodo que eles estavam trabalhando duro, eles eram escravos. Escravo não faz o que quer, só faz o que lhe mandam. A Bíblia vai dizer que eles tinham um amargor na vida. A vida deles era amarga pela opressão que eles sofriam, pelo medo, pelas incertezas que eles sofriam. Este é o cenário da vida deles. E até que Deus aparece numa sarça ardente para Moisés e diz a Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor, o sofrimento do meu povo, e eu vou descer para livrá-los. E ele instrui a Moisés de que ele vá até Faraó e diga: Moisés, diga a Faraó para libertar o meu povo, para que ele vá me servir, me adorar. Porque, irmãos, quem é escravo não pode servir a Deus.
E foi justamente para isso que Jesus nos libertou, para o servir, para o adorar como Ele é. Porque antes nós estávamos escravos pelas obras da nossa carne, escravos pela nossa carne, porque não conhecíamos a Deus, não conhecíamos a Jesus, mas agora nós podemos ser livres no seu Espírito e fazer a vontade de Deus. Então, chegando ao faraó, Moisés diz, e o faraó prontamente diz: eu não sei quem é esse seu Deus, eu não vou liberar povo nenhum. Vocês estão muito bem aqui servindo a gente, estão construindo tudo para a gente e não me interessa quem é esse seu Deus. Eu não conheço, eu conheço os meus deuses aqui. E Deus vai mandar as 10 pragas, que nós já conhecemos. Na 10ª praga, é a morte dos primogênitos. Deus diz para Moisés: Moisés, tu vai dizer para o faraó que se ele não libertar o meu povo, depois de tudo isso que ele já viu, eu vou matar o primogênito de todas as casas no Egito. E eu não estou de brincadeira não. E ele disse: mas eu conheço todas as coisas, Moisés, e eu sei que o faraó vai resistir. Portanto, faz o seguinte: avisa ao povo hebreu que pegue um carneiro ou uma ovelha de 1 ano, macho, sem defeito, e que cada família, de cada casa, possa comer aquele carneiro e passar o sangue nos umbrais da porta. E quando à meia-noite o anjo da morte passar, matando todos os primogênitos, eu darei livramento àquelas casas que estão com a marca do sangue. E ele diz: Moisés, e assim vai ser perpetuamente, vocês vão celebrar isso perpetuamente, como memória pelo livramento, pela libertação que eu vou promover a este povo. Eu vou libertar este povo dessa escravidão para a liberdade, e vocês vão fazer isso, e isso se chamará a Páscoa, a passagem da escravidão para a liberdade, a passagem da morte para a vida. E ali Deus diz a Moisés, dá essas instruções, e nós já sabemos o que vai acontecer. Mas eu quero, antes de nós nos aprofundarmos nisso, é preciso a gente fazer um paralelo àquele Egito físico em que o povo hebreu passava e ao Egito espiritual que muitas pessoas ainda passam. Muitas pessoas, embora às vezes numa igreja congregando, ou talvez até ouvido falar de Jesus, algumas pessoas ainda vivem um Egito em suas vidas. Elas, de certa forma, ainda vivem algo que as aprisiona. Elas ainda vivem uma opressão, uma tristeza profunda, uma dor. E é preciso entender que, da mesma forma que havia este Egito, que tornava a vida daqueles hebreus amargos, há muitas pessoas vivendo ainda de forma amarga, amarguradas, sem perdão, sem conhecer a paz, sem viver a paz e o amor que excedem todo o entendimento. E é sobre essas pessoas, e é sobre essa situação que Jesus desceu do seu alto trono e veio nos libertar de todo o cativeiro, de toda opressão, de toda tristeza, de toda amargura na vida. Aleluia! Porque Ele mesmo decidiu descer para nos libertar. Aleluia. No versículo 11 do capítulo 12, você vai ler em casa o capítulo 12 de Êxodo,
é que vai nos ensinar sobre isso, sobre a Páscoa, sobre este momento. No versículo 11, a Bíblia vai dizer assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Essa foi a instrução que Deus deu para Moisés dizer ao povo de como eles deveriam comer a Páscoa, como eles deveriam experimentar a Páscoa. E é preciso nós entendermos aqui que Deus estava dizendo a Moisés de que era necessário de que eles estivessem prontos, preparados, dispostos, como alguém que vai sair, bota uma calça e aperta o cinto, coloca o sapato, a sandália, põe o cajado na mão, está preparado para viver a Páscoa. E é interessante, irmãos, será que nós precisamos estar preparados para viver a Páscoa? Há uma passagem lá em Lucas, que Jesus está falando aos discípulos sobre o arrebatamento. E ele diz assim: lembram da mulher de Ló? Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, mas para poupar o seu servo Ló, ele disse que ele pega a sua família e saia rapidamente, porque a cidade seria destruída por fogo. Mas no meio do caminho, a mulher de Ló olhou para trás. Ela olhou para a cidade em que ela morava, para as coisas que ela morava, pelas coisas que ela tinha, para o que ela fazia, para o seu passado, e ficou lá preso. Sabe por que nós precisamos nos preparar, decidir estar preparados para viver a Páscoa? Porque às vezes a gente fica olhando para o nosso eu passado, a gente fica agindo com o nosso eu passado, com a nossa velha criatura, ao invés de viver a nova criatura, ao invés de viver a nova pessoa em Jesus, ao invés de viver a Páscoa, que nos libertou da escravidão para a liberdade. E às vezes a gente fica preso a isso. Eu lembro que outro dia, eu cometi um erro aqui com uma pessoa, e aí, eu vou pedir desculpa, eu sei que eu errei. Eu não vou nem me justificar de nada, nem explicar. Havia sim um contexto, mas não adianta contexto. E eu lembro de chegar e parecia um caminhão passando, indo e voltando, indo e voltando. Eu, me perdoe, e vai para frente, dá ré, e eu já estava amassado, e a carne, eu vou devolver também. Vou ser humilhado não. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica pensando que a gente passa em algumas situações de humilhação, e eu fiquei pensando nisso, cara, Deus, eu nem me justifiquei nem um minuto, Senhor, eu só pedi perdão, mas não aceitava, e tome, Senhor, foi grande demais a pé. E quem passava via, e me perguntando depois, o que foi isso, Tiago? Que foi isso? Eu fui só pedir perdão, mas... E alguns dias depois o Senhor me levou a um texto, se eu não me engano, Gálatas 6:1, quando ele diz que se algum de vós, algum irmão, se você perceber que há falta em algum irmão, que você que é espiritual, que o exorte com amor, que o aconselhe com amor. Sabe, irmãos, às vezes a gente passa por uma humilhação, e é interessante porque a gente só passa por uma humilhação se nós permitirmos. Se eu tivesse deixado a minha velha criatura gritar, o bicho tinha pegado. Tá bom, macho, eu já me desculpei, tu ainda está falando aí. E a gente precisa parar de olhar para a nossa velha criatura e só deixar o Espírito Santo fluir. E o Senhor dizia para mim, a tua humilhação não foi sobre ti. Foi sobre quem estava amargurado. Foi sobre aquela mágoa, aquele modelo de vida, sabe? Eu precisava de tudo aquilo, eu nem me justifiquei.
Nós precisamos parar de olhar para a nossa velha criatura. Nós precisamos estar dispostos e preparados para viver a Páscoa. Precisamos estar dispostos a negar a nós mesmos e viver essa liberdade. É preciso comer a Páscoa com pressa, dizia também o conselho do Senhor. Vocês têm que comer a Páscoa com pressa. Nós precisamos ter pressa em conhecer Jesus. Nós precisamos ter pressa em conhecê-lo. Sabe, irmãos, eu vejo tantas pessoas suadas para um lado e para o outro, correndo, fazendo muitas coisas. Aqui não, em outros lugares. Tem gente que vem para a igreja só para servir, nunca assistiu um culto, não sabe qual foi a mensagem, não recebeu uma palavra. Eu lembro que domingo retrasado, o pastor Fanuel pregou aqui, ele deu uma aula com imagem e tudo, falando do tabernáculo, e ele perguntou para a igreja, pergunte para a pessoa que está ao seu lado, naquele dia, quando você se apresentar ao Senhor, o que você vai apresentar para Ele? E ele disse, pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Eu lembro de ter perguntado para a pessoa que está ao seu lado, e aquilo me preocupou, irmãos, porque eu faço essa pergunta para os meus em casa, para minha esposa, para os meus filhos. As pessoas estão vivendo, achando que estão vivendo por estar na igreja terça, quinta, domingo, sexta, achando que estão vivendo, que conhecem Jesus. E é preciso ter pressa em conhecer esse Jesus, é preciso ter pressa em entender que não é pelo que nós fazemos, mas pelo que Ele fez, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. Nós precisamos ter esta pressa. E tem tanta gente distraída, irmãos. Parte daquele povo vai comer a Páscoa, vai sair do Egito, mas o Egito não vai sair deles, é tanto que no deserto eles vão ficar pelo caminho e não vão herdar a terra prometida. É preciso pressa para conhecer Jesus, é preciso pressa para poder viver esta Páscoa. Aleluia! O versículo 12, a Bíblia vai dizer assim, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E ele diz, eu sou o Senhor. Sabe, irmãos, lá no Egito existia Deus do sol, Deus da lua. O próprio faraó era um Deus, um homem qualquer era um Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos fazendo de certas coisas deuses nas nossas vidas. Um sentimento, uma paixão, o dinheiro, a fama, sei lá o quê. A gente começa a fazer isso de um Deus da nossa vida. Sabe, isso vai nos afastando do verdadeiro Deus. Mas eu creio que essa noite o Senhor quer fazer um juízo em nossas vidas a respeito desses deuses, e eles vão cair por terra em nome de Jesus. Mas é preciso que eu e você deixemos que o Senhor nos examine e que nós possamos olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, será que eu tenho colocado alguma coisa no teu lugar, Senhor? Será que eu tenho feito algum Deus na minha vida? E nós precisamos deixar, porque o Senhor, Ele quer ser o Senhor, como Ele disse. E Ele passou ali pelo Egito. E Ele se mostrou como o Senhor, que só Ele como o Senhor. Quando Jesus, Ele morre e vence a morte, Ele está dizendo, só há um único Deus, só há um único Senhor. Eu sou o Senhor, eu venço a morte. Sabe, a vitória da morte carimba todas as dúvidas. Aleluia, aleluia. No verso 13 ele vai dizer, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes.
Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue será por sinal. Irmãos, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, não as nossas obras, não o nosso serviço, não o nosso talento, não o nosso dom, nada disso será por sinal naquele dia. Mas naquele dia, tudo que eu e você temos que apresentar é o sangue do Cordeiro, como preço que foi pago pelos nossos pecados. Nós não podemos duvidar disso, irmãos. Não podemos ter dúvida sobre isso. O sangue será o sinal. Se naquela época o sangue estava numa casa física, o cordeiro estava lá dentro, morto. Agora, nós somos a casa. O sangue está em nós e o cordeiro em nós. Há um sinal em mim e em você de que o destruidor não pode deixar de ver. Há um sinal mais poderoso do que a morte, meu irmão. Aleluia! Aleluia! O sangue é o sinal. Em 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19, sabendo que não foste resgatados mediante coisa corruptível como ouro e prata, mas pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que nos resgatou. Sabe, queridos, a palavra redenção quer dizer esse resgate, mas não é um resgate qualquer. É um resgate em que o próprio rei se levanta e diz: eu vou lá resgatar o meu servo, eu vou lá pagar o preço pelo meu servo, eu vou pessoalmente pagar o preço pelo meu servo. Como ele disse, ele desceu. Romanos 5,9, a Bíblia vai dizer: logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue nos salva, o sangue de Jesus nos torna justos perante Deus. Somente o sangue, irmãos. É preciso entendermos para vivermos essa Páscoa, para vivermos essa vida de liberdade. Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus, é o sacrifício de Jesus que nos dá intimidade com Deus. É pelo sangue de Jesus. Aleluia! Precisamos ter pressa em buscar esse Jesus enquanto há tempo, porque não sabemos o dia de amanhã. Precisamos ter pressa em ter este entendimento todos os dias, porque não sabemos o dia de amanhã. Vamos ficar de pé, igreja. Curve sua cabeça, feche os teus olhos. Ninguém imagina sobre um Egito espiritual. Mas é possível quando ainda vemos pessoas doentes, largar vícios. Você pode ir para pode ir para uma clínica, pode fazer um tratamento, psicólogo, mas mudar o seu caráter. É essa Páscoa que o Senhor quer que nós vivamos. Mudar o nosso interior e deixar que Jesus viva e reine. Essa é a Páscoa que Ele quer que nós vivamos.
Comece a olhar para a sua vida, para o seu interior. Muitas vezes um Egito espiritual é mais latente do que um Egito físico, irmãos. O Senhor não nos chamou para viver aprisionados a qualquer sentimento, a uma paixão, a um pensamento. O Senhor não nos chamou para isso. E é preciso ter pressa em conhecer esse Jesus e essa liberdade. E o Senhor, essa noite, Ele quer nos libertar. Ele quer nos libertar de qualquer Egito espiritual. Ele quer nos libertar para que nós não fiquemos olhando para trás. Para que nós possamos olhar sempre para frente. Para a nova criatura, a nova vida que Ele nos deu no seu sangue. Porque os nossos pecados já foram apagados, os nossos pecados já foram retirados de nós. Nós agora podemos viver uma nova vida. Nós agora podemos ser humilhados pelos homens, porque vem do Senhor a nossa alegria. Vem do Senhor a nossa certeza. Aleluia. Não há nada, Senhor, mais importante que o Teu sangue, Jesus. É o Teu sangue, Pai, que nos justifica, Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos cantar essa canção com entendimento, com fé. Aleluia. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida, de
Aleluia. Continue com sua cabeça baixa, seus olhos fechados. Há um convite para mim e para você essa noite. Há um convite para mim e para você sairmos desse Egito, sairmos de uma vida de amargura, uma vida amarga. Há um convite para mim e para você essa noite, para que o Senhor faça juízo sobre os deuses que nós levantamos em nossas vidas. Há um convite para mim e para você essa noite, para quem não tem a certeza de que está marcado com o sangue de Jesus, que a sua casa está marcada com o sangue de Jesus. Há um convite para nós, porque o Senhor está aqui essa noite. Ele desceu do mais alto céu para estar conosco. Ele rasgou o véu que nos separava para estar conosco. Há um convite para mim e para você essa noite, um convite de intimidade com Ele. Se você quer ser lavado pelo sangue de Jesus, eu te convido a vir até a frente, a falar com o Senhor, a orar com o Senhor, para que você não olhe mais para trás, não olhe mais para o teu passado, para que você não se torne alguém amargo nesta vida, irmãos. O Senhor quer que vivamos a Páscoa. O Senhor quer que vivamos essa Páscoa, essa passagem de alguém que estava escravo do pecado, da carne, para a liberdade, para lhe adorar, para lhe servir. Há um convite esta noite. Se você tem alguma dificuldade ainda, em alguma área da sua vida, o seu eu ainda tem gritado, tem te impedido de viver essa Páscoa, essa passagem. Há um convite para mim e para você essa noite. Aquele que desceu dos mais altos céus, aquele que desceu e fez sinais e maravilhas na terra do Egito, hoje quer fazer sinais e maravilhas em mim e em você, nos transportando para a verdadeira liberdade, para vivermos a verdadeira liberdade nele. Não perca a oportunidade, irmão. Venha pedir ao Senhor. Não há Egito que não caia. Não há Deus como o nosso Deus. Venha até a frente, comece a falar com o Senhor. Comece a dizer para Ele as tuas dificuldades. Senhor, eu tenho dificuldade de vencer essa área, Senhor. Essa parte da minha velha criatura ainda fala alto, Senhor. Eu não quero que ela fale mais. Eu quero ser lavado no teu sangue. Eu quero ficar alvo como a neve, como o Senhor é. Vem, Senhor, essa noite, consumir todo o joio em nós, Senhor, para que só o trigo prevaleça. Começa a falar com o Senhor, querido. Eu não posso fazer nada por você, mas o Espírito Santo de Deus faz. Jesus faz. Abre o teu coração para Ele. A graça é um oceano, estamos aflorando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo. Não há mais tempo para vivermos a velha criatura. Há um chamado para vivermos a nova criatura nele. Nosso galardão, o seu olhar de graça
Senhor, essas pessoas têm pressa em Te conhecer mais. Essas pessoas esta noite decidiram derrubar qualquer altar, Senhor Deus, qualquer outro Deus que um dia elas criaram em suas vidas. Ah, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, apresentando nossas vestes sujas pelos nossos pecados, para que Tu lave no Teu precioso sangue. Ah, Deus, prepara-nos, Senhor. Prepara-nos, Senhor Deus, para não olhar para trás, mas para quando o desafio do dia vier, Senhor, a minha velha criatura não vai falar, Senhor, mas o Teu Espírito vai falar. Como brisa suave, Senhor, o Teu Espírito fala. E tudo que nós vamos fazer, Senhor, tudo que nós decidimos hoje fazer, Senhor, é obedecer a Tua voz, Senhor. Queremos passar da liberdade, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Queremos literalmente passar, Senhor, da antiga criatura para uma nova criatura em Cristo Jesus. Sabendo que a nossa alegria, o nosso socorro, o nosso advogado, o nosso amor, a nossa paz, a nossa justificação, a nossa redenção, vem de Ti, Senhor, pelo Teu precioso sangue, Jesus. Que os Teus filhos esta noite, Senhor, voltem com o Teu fardo, porque o Teu fardo é leve, Senhor. Que os Teus filhos voltem esta noite, Senhor Deus, com a paz, Senhor Deus, que excede o entendimento. Que os Teus filhos voltem esta noite, Senhor, de vestes lavadas, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Saber que Ele nos ama, isso eu tenho certeza. A questão é saber se a gente também o ama. Porque às vezes a gente pensa que ama. Pode sentar. E às vezes a gente pensa que ama e às vezes a gente se encontra até contradizendo a gente mesmo. Será que eu amo? A prova do que a gente ama a Deus é quando a gente passa a confiar, entregar e sem vacilar. Por quê? Porque às vezes a gente entrega e fica preocupado. Será? Não. Não precisa duvidar. Sem fé é impossível agradá-lo. Então a gente, quando entrega um problema para o Senhor, a gente confia que Ele vai resolver. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, de vez em quando eu estou segredando aqui algumas coisas. Eu digo para Deus: Senhor, se meus olhos te contemplam nas primeiras horas da manhã,
é difícil perdê-lo de vista durante o dia todo. Sempre eu vejo que ele está pertinho de mim. E você tem que observar que ele está pertinho de você. Mas às vezes parece que a gente relaxa. E a gente esquece. A gente apela para tudo. Quando ele está bem pertinho. Se você contemplar com seus olhos o Senhor nas primeiras horas da manhã, é difícil você perdê-lo de vista durante o dia todo. De manhã cedo, foque os olhos nele. Ele está pertinho de você. Nós temos os pedidos de orações que vamos fazer aqui por esses pedidos. E nós temos certeza que Deus já atendeu um bocado deles aqui. Mas eu tenho a impressão que os irmãos que já foram abençoados esqueceram de pegar os papeizinhos. Tem um bocado aqui que eu acho que já foi respondido. E eu estou querendo encarecidamente que os irmãos que já receberam, pegue seu pedacinho, seu papelzinho aí e traga para glorificar a Deus. Olha, eu já fui abençoado. Eu tenho certeza que tem muitos que já receberam a bênção. E o papel ainda está ali. Olha aí a bênção. Não é para estar mais ali aquele papel. Nós vamos ficar em pé, vamos orar. E eu queria que os irmãos viessem para cá para a gente interceder por esses pedidos. Por quê? Porque quanto mais lenha tiver aqui, o fogo é maior. Cheguem para cá. E nós vamos também orar por uma pessoa que está desaparecida. Eu não sei, nem ninguém sabe, mas Deus sabe onde ela está uma hora dessa. E quem sabe dentro de 3 horas podemos ter uma notícia. Por quê? Porque Deus é Senhor. Deus é Senhor. Vamos estender as mãos e vamos declarar. Agora não só declarar, se você já recebeu, vá lá e pegue. Olha, pode até demorar, mas você vai procurando um por um, vire a árvore, vá procurando que você encontra, e você sabe onde você botou o seu. Você tem uma noção onde você... Eu sei onde eu botei o meu. E eu só botei um. E eu tenho certeza que quando acontecer, eu já vou lá direto nele. Vamos estender as mãos. Depois de orar por esses pedidos, nós vamos orar por uma pessoa que está desaparecida, mas Deus pode fazer essa pessoa trazer notícia até no máximo 3 horas. Deus é soberano. Pai, aqui está o pedido do teu povo. A tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá. Esses pedidos aqui vieram porque confio em Ti, Senhor. Sabe que tudo aquilo que a gente pede que seja para a Tua honra e a Tua glória, o Senhor já atende. Já está dentro dos Teus projetos, dos Teus planos. Por isso, Pai, nós abençoamos cada pedido. E que seja esses pedidos para motivo de honra e glórias ao Teu nome. E que cada pessoa vá poder tirar e quando der no fim do ano, Senhor, não tem mais um papel desse aí. E vamos celebrar no último dia do ano, dizendo: o Senhor ouviu a nossa voz, como foi pregado hoje. O Senhor desceu, foi para nos abençoar. O Senhor desceu, foi para fazer aquilo que nós não podíamos fazer. Por isso, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos. Faz, age, faz com que todos esses pedidos sejam satisfeitos, aliás, realizados, Pai, no nome de Jesus. Também Te pedimos, Pai, por esta vida
está desaparecida, nós não sabemos, mas tu sabe onde ela está. Leva alguém que conhece para dar notícia, Senhor, para que ela volte para casa. Haja o que houver. Tu desenrola qualquer coisa, Senhor. Tu traz o que está oculto, o que está escondido à tona. Por isso, Pai, nós colocamos esta vida nas tuas mãos, com propósito de honra e glórias ao teu nome. Leva o teu povo debaixo da tua poderosa mão. Livra-nos de todo mal. É o que te pedimos. E a graça salvadora de Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a unção e a direção do Espírito Santo nos conduza em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Obrigado, Jesus.